Agora aqui o Padre Alberto Casalegno, vamos continuar a literatura joanina com Cana 2. Continuamos a explicação. Agora todos vocês leram o texto, imagino que conhecem, porém é bom sempre reler, porque não vou ler agora para não perder tempo. Porém, vocês podem notar que o texto se divide em vários momentos. 1 a 2 é a apresentação da situação. Houve um casamento em Caná da Galileia, Maria, a mãe de Jesus, não se fala de Maria, mas a mãe de Jesus estava lá e foram convidados Jesus e os discípulos. Primeiro quadro. Depois de 3 até 5, tem o diálogo entre Maria e Jesus. E então, não tem vinho, e depois a continuação. De 6 a 8, temos o diálogo entre Jesus e os servos. Tem a apresentação, havia ali 6 talhas de pedra, e Jesus manda encher as talhas de água. Então, Jesus e os servos. No capítulo 9, no versículo 9 e 10, já é outra figura que aparece no relato, o mestre Sala, que provou a água transformada em vinho e elogia o noivo. E depois tem o versículo 11, que é a conclusão. Este início dos sinais Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E então são várias partes, pequenas partes, que devemos analisar e entender. Agora, quando se fala das bodas de Caná, qual é a reação de vocês? O que aconteceu nas bodas de Caná? Fala qualquer pessoa da sua comunidade, da sua paróquia, vai dizer: Jesus transformou a água em vinho. Tudo bem, porém devemos entender, seria somente um milagre econômico? Isto é, a água se torna vinho. Hoje em dia seria muito bom com as dificuldades econômicas pela qual passamos. É como se, vamos supor, um tanque de água, uma piscina de água, logo se transforma em vinho bom, que pode ser vendido. Não é isso o sentido do relato. Nem se trata, como falam vários, não é? Aqui tem em esboço o sacramento do casamento, nada a ver com isso, nada a ver. Os noivos nem existe, a noiva nunca é mencionado, o noivo só no final, mas não tem destaque nenhum no relato. Então vamos abandonar essas visões que são erradas, uma visão econômica, uma visão de pura transformação, nada disso. Agora vamos analisar como no texto o autor qualifica as talhas, não é? Isso é importante. Agora, são talhas que servem para quê? Para a purificação dos judeus. E então tem água lustral para a purificação dos judeus. Purificação antes do almoço, do jantar aqui, das refeições. Porém, a purificação dos judeus tem um sentido muito mais amplo, não é? Eles é um sistema de purificação. Também os vários batismos que ele recebia, tem uma diatribe entre os discípulos de Jesus e o discípulo do Batista, no capítulo 3, por causa da purificação. E se encontra, espera um bocadinho, no capítulo 3,
Agora, por causa da purificação, vamos ver, um discípulo, 25, 3:25, a respeito da purificação. Então, a purificação é algo que abrange muitos aspectos da vida judaica, não é? Depois, essas pedras, cuja função é conter água para purificação, são de pedra. É um elemento interessante esse de pedra. Porque de pedra pode lembrar o quê? As tábuas de pedra sobre as quais eram escritos os preceitos da lei, não é? Moisés recebe as tábuas de pedras na visão, na experiência do Sinai. Depois aqui tem um elemento que está faltando na tradução portuguesa. Essas pedras, 6 talhas de pedras para purificar dos judeus, deveríamos acrescentar deitadas, keimenai. Então, deitadas, paradas, fixadas. Então. E quantas são essas talhas? 6. 6 talhas. E vocês já sabem que o número 6 é o número que indica a imperfeição. Porque o número 7 é, na Bíblia, o número da perfeição. Tem outro elemento, viu, que devemos acrescentar para entender o sentido das talhas. Jesus fala aos servos, no versículo 7, enchei as talhas de água. Enchei. Então significa que as talhas estavam vazias. E então, o que indicam essas talhas, na qual é colocada a água para a purificação dos judeus? Pode indicar você sabe que João é muito simbólico, então não é assim capricho ver um simbolismo, a gente deve considerar isso. E então pode indicar o sistema de purificação dos judeus. Pode indicar o sistema litúrgico da liturgia judaica, que para se apresentar a Deus exigia uma purificação. Pode indicar também, de uma forma um pouco mais ampla, toda a economia do Antigo Testamento. E então tem um sentido muito mais amplo. Aqui estamos diante da realidade antiga testamentária. E depois o que vem, as águas, a água das talhas são transformadas em vinho. Aliás, em bom vinho. Agora, o vinho, que sentido tem? Nós encontramos já no capítulo Marcos 2, que o vinho novo é um pouco o símbolo da chegada do Messias. E então encontramos em Marcos 2:19. E então, podem os amigos do esposo, enquanto o esposo... Não, esse aqui. Espera lá. Então, 22, desculpe. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados.
mas vinho novo em odres novos. E então essa imagem do vinho vem logo depois do versículo 19, em que se destaca: podem os amigos do esposo, que é Jesus, jejuar enquanto o esposo está com ele? Não, o jejum acontecerá depois que o esposo lhe será tirado. Mas logo depois se fala de vinho. Ninguém põe vinho novo, tem algo a ver o vinho com o Novo Testamento, com um dom feito pelo esposo. E também, aprofundando o discurso, esse é um elemento muito importante no estudo de vocês, o vinho é um símbolo escatológico messiânico do Messias. Nós encontramos em primeiro lugar Isaías 25, 6. Isaías 25, 6. Agora, no banquete escatológico, o que haverá? O Senhor dos Exércitos preparará a todos os povos neste monte um festim de carnes gordas e bom vinho. Carnes gordas, suculentas, vinhos bons e puros. Ele tirará sobre esta montanha o véu de luto que cobre os povos e as mortalhas de sobre as nações. Ele destruirá a morte para sempre. E então viu no banquete escatológico, tem abundância de vinhos, vinho bom e depois vinhos bons e puros. E então é um símbolo do banquete escatológico, do banquete que se realiza pela presença do Messias entre nós. Mas tem outros textos ainda mais importantes. E o texto, por exemplo, é o texto de Amós, profeta do 8º século, que fala o quê? Amós 9, 13, 14. O que vamos ler? Eis que dias hão de vir, oráculo do Senhor, nos quais se seguirão de perto aquele que prepara o plantio e aquele que faz a colheita, aquele que esmaga a uva e aquele que faz a plantação. Eis dia hão de vir, são os dias escatológicos, os dias do Messias. Com Jesus, o tempo escatológico já começou. E como continua o profeta Amós, logo depois desse texto que li? As montanhas ficarão gotejantes do suco das uvas. E agora aqui seria a palavra de mosto, mas sei que a palavra mosto não é conhecida aqui no Brasil. Na Itália é muito conhecida porque temos muitas vinhas, videiras, então muito vinho. Então, o mosto, o suco de uva, seria o primeiro vinho, antes da completa fermentação. O vinho novo, o primeiro vinho que vem da uva. E Amós continua: as montanhas ficarão gotejantes de suco das uvas, e esse suco, esse mosto, escorrerá de todas as colinas. Então apresenta a época escatológica como uma época de abundância de vinho, em que o vinho escorre das colinas como uma cachoeira. Então, abundância de vinho. E a mesma coisa repete-se logo no profeta Joel, aqui, Joel 4, 18. Acontecerá naquele dia é sempre o momento escatológico, que as montanhas ficarão gotejantes do suco das uvas, do mosto, do vinho novo. E as colinas farão escorrer leite,
E em todos os riachos das Judeias não cessarão de correr as águas. A Judeia é um lugar de deserto seco. E então, vinho, leite, água abundante. São as imagens do momento escatológico da vinda do Messias. E então, vinho novo, vinho bom, é o símbolo do Messias. Então, vocês começam a entender que no relato de Caná se descreve a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Chegou o Messias. O Messias esperado e indicado no Antigo Testamento está entre nós. E o evangelista João diz: Jesus é esse Messias. Agora vamos dar uma paradinha e vamos continuar com Caná 3.